Alô, amigos do esporte, Minuto Esportivo está chegando. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Paulista, além de 2 jogos da Liga dos Campeões. Olha, o jogo do Chelsea e do PSG foi sensacional. O Thiago Silva cometeu uma penalidade máxima tão infantil que, naturalmente, o torcedor queria crucificá-lo. Não é que ele saiu do inferno para o céu, ele foi lá, empatou o jogo numa cobrança de escanteio e a equipe do PSG avança na Champions League. É bom lembrar que esse jogo teve vários brasileiros em ação. O Thiago Silva e o Davi Luiz foram os protagonistas desse jogo e fizeram os gols que deram a classificação à equipe do PSG. Bom, mas vamos falar que o Bayern de Munique goleou a equipe europeia mais brasileira que tem, sabe por quanto? 7-0. A equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que tem mais brasileiro, o time que tem mais brasileiro na Europa, foi jogar na Alemanha e perdeu de 7-0. Por pouco não repete o 7-1 a equipe da Alemanha. Bom, mas vamos falar do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que está aí em andamento, a gente até sabe o que vai acontecer, os 4 grandes vão classificar em primeiro lugar e depois nós temos a semifinal, a final. Eu acho que o título não vai sair, evidentemente, desses 4. Acho que o Santos está muito bem, o Corinthians melhor ainda, né? E o São Paulo e o Palmeiras ali patinando nesse campeonato. E ontem nós tivemos o Corinthians jogando contra a equipe do São Bernardo. Venceu por 1-0, um resultado que a torcida corintiana está acostumado, né? A ver e a vibrar. O Corinthians joga um futebol objetivo, um futebol de resultado, e ontem contra o São Bernardo, jogando com uma equipe praticamente de reserva, venceu por 1-0. É isso aí, venceu, somou mais 3 pontos, embora o Santos seja o time que mais pontuou no campeonato, o Corinthians tem um jogo a menos. Se vencer nesse jogo que está faltando, para completar, evidentemente, o mesmo número dos outros clubes, o Corinthians passa à frente do Santos. 1-0 o resultado do jogo entre Corinthians e São Bernardo. O gol foi marcado pelo Maicon, aquele garoto que já jogou no ano passado na equipe principal. O Bragantino venceu a equipe do Marília por 1-0. O Marília já está praticamente rebaixado. A hora que o Marília entrou para disputar a primeira divisão esse ano, já vai voltar para a segunda. O 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa por 2-1 e com esse resultado o 15 assumiu a vice-liderança do seu grupo. O Audax venceu a forte equipe do Mujimirim por 2-0, um resultado que realmente nos surpreendeu. O Capivariano perdeu do Botafogo em casa por 2-1 e o Botafogo é vice-líder do seu grupo. O Rio Claro perdeu para o Red Bull em Rio Claro por 1-0 e finalmente a Penapolense venceu o Linense por 3-1. O Palmeiras jogou em Santos, o clássico Palmeiras e Santos, né? O clássico que todo mundo aguardava até com uma certa expectativa, considerando que o Palmeiras é um time reformulado e o Santos também perdeu jogadores, passou por uma crise financeira, ainda passa. O Palmeiras, no começo do jogo, pressionou muito a equipe do Santos, acabou cedendo espaço. O Santos, depois do gol que o Palmeiras fez, através do Vitor Hugo, numa cobrança de escanteio, ele aparou bem de cabeça. Depois o Palmeiras recuou um pouco, o Santos se valeu disso e passou a dominar o jogo. Virou o jogo. O Santos empatou em 1-1 e virou o jogo em 2-1. O Palmeiras, até agora, não venceu nenhum grande na competição. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos e perdeu para a Ponte Preta, que também eu considero um dos times grandes do futebol brasileiro, porque vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Falta o Palmeiras jogar agora com o São Paulo. Já perdeu para o Corinthians, já perdeu para o Santos e já perdeu para a Ponte Preta. Então o time do Palmeiras é um time que tem muitos jogadores contratados, mas
poucos jogadores realmente que têm condições de jogar no Palmeiras e objetivar uma conquista de um título brasileiro. É claro que tem 2 jogadores para entrar no time do Palmeiras que poderão modificar um pouco o jogo do Palmeiras, principalmente o Valdívia, né? O Valdívia está aí, não reforma o contrato, uma emissora dá que reformou, a outra diz que não, que ainda está negociando, e o Cleiton Xavier, que já regularizou a sua documentação e não está ainda no melhor da sua forma física, motivo pelo qual ele não entrou na equipe. Mas esses 2 jogadores vão dar o toque, né, de categoria que o Palmeiras precisa no meio de campo. Creio que com a entrada desses 2 jogadores, o Palmeiras possa definitivamente deslanchar. Mas ontem o Santos jogou melhor, principalmente no segundo tempo, e mereceu o resultado. Hoje nós temos o São Paulo e o São Bento, ainda pelo Campeonato Paulista, e a Ponte Preta e o Ituano. Olha, a Libertadores da América marca para terça e quarta-feira jogos do São Paulo e do Corinthians. O Corinthians vai terça-feira jogar no Uruguai contra o Danúbio. E o São Paulo tem um jogo que eu considero decisivo. Joga em casa contra a forte equipe de São Lourenço. São Paulo não pode dar sopa para o São Lourenço. É um time acostumado a grandes jogos, é um time acostumado a jogar com grandes torcidas, portanto o São Paulo precisa, acima de tudo, jogar com muita garra, com muita determinação, o que não está acontecendo. São Paulo tem um bom elenco, mas me parece que é um time muito frio, muito apático, não vibra, não tem aquele calor que o jogo dá, né, em emoção, em vibração. Então é preciso, acima de tudo, que o São Paulo entenda que a Libertadores da América é disputado palmo a palmo. E o Corinthians sabe como ninguém jogar uma Libertadores da América. Bandeirinha hesitou um pouco, mas deu lateral para o Corinthians. Olha a bola para a área. Wagner Love dominou, girou bonito, abriu espaço, lá vem o cruzamento, olha o Malcom! Gol do Corinthians! Que bate o 4º escanteio da noite e consegue o gol! Gol! Victor Hugo! Gol do Palmeiras! Saiu da entrada da área. Agora vem o Ricardo Oliveira tentando um gol de empate. O Santos! Gol! Renato! Gol do Santos! Cruzamento para o Ricardo, tentou arrumar, conseguiu sair do goleiro! Gol! Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Valeu, gente! Minuto Esportivo chegou ao seu final. Estaremos de volta na segunda-feira. Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua amizade. Um bom fim de semana e até segunda.